Você sabia que metade dos brasileiros tomam vinho pelo menos uma vez por semana? E o Espírito Santo é o maior importador de vinhos do país. E aí, vamos falar de vinho? Hoje eu tô aqui em Vila Velha, na sede da Vila Porto, a maior importadora de vinhos do país, a convite do meu amigo Pedro Dias. Tudo bem, cara? Advogado. Vamos conhecer essa operação? Vamos. Vem. Dados de mercado mostram que o consumo da bebida saltou de 2 para quase 3 litros por pessoa entre 2020 e 2021. E a boa notícia é que as maiores empresas do setor estão bem aqui pertinho da gente no Espírito Santo. É o caso da Wine, na Serra. O clube de vinhos é o maior do mundo e tem mais de 280 mil assinantes. Destaque também para o grupo Vila Porto, em Vila Velha, maior importador de vinho do país em volume. Da empresa, localizada perto do Porto de Vila Velha, saem quase 30 milhões de garrafas de vinho por ano. Só nessa fileira aqui tem mais de 5 milhões de reais em vinhos, dá para acreditar. É o Dom Melchor, da maior vinícola do mundo, a chilena Conte Toro. Uma garrafa custa mais de R$ 1.200. Talvez pelo hábito do consumo de cerveja, o brasileiro consome menos de 3 litros de vinho por ano. Na Europa, esse número é de mais de 50 litros por habitante, o que significa que o nosso mercado tem muito a crescer. O consumo de vinho no Brasil, a gente está falando de 2,8 litros por habitante. Em comparação com os nossos vizinhos, por exemplo, Chile e Argentina, a gente vai falar de 17, 20 litros por habitante por ano, né? Então é um consumo que está crescendo bastante no Brasil, mas ele ainda é muito distante daquilo que os grandes mercados do mundo consomem. Então a gente vê esse crescimento no mercado, o brasileiro ele já entende melhor esse produto, já muda um pouco a cultura de consumo, que ainda é muito focada na cerveja, com certeza, mas já está aceitando aí beber vinho e que não seja só aquele vinho de mesa, aquele vinho suave, o vinho seco, que a gente chama, o meio seco, cresce cada vez mais. São vinhos melhores, né, no fim das contas? A gente costuma falar que quem gosta de beber vinho, quem bebe vinho, vai beber vinho seco, né? Aproveitamos a visita não só para experimentar alguns exemplares, mas também para conhecer a trajetória do fundador da empresa, João Bosco. A família começou no mercado de importação de roupas de luxo, mas mudou de ramo depois que o vinho ganhou destaque no Brasil. Nós somos uma trading, né? E o vinho era muito tímido no nosso dia a dia. Nós éramos muito mais focados no mercado de luxo, onde nós sempre importamos muito tecido e muita confecção. Era normal na minha época, aí, há 10 anos atrás de trabalho, você presentear as pessoas com uísque. Hoje o vinho já tomou esse espaço. Além de ser também uma bebida, tem um toque pessoal, né? Porque você quer tentar adivinhar do que a pessoa gosta. Alguns vinhos aqui chegam a custar mais de R$ 8.000 a garrafa. Mas a tendência desse mercado, em especial depois da fundação da Capixaba Wine pelo empresário Rogério Salume, é de democratizar o mercado, facilitar e baratear o acesso à bebida. Por isso, o Grupo Capixaba também importa o vinho mais consumido do Brasil, o Casilheiro del Diablo, mais um sucesso da vinícola chilena. O Espírito Santo é um estado bem posicionado geograficamente. Ele está a poucos quilômetros dos principais centros consumidores do Brasil. Por isso, o desafio aqui é a logística. Distribuir essas garrafas que chegam até aqui para o resto do Brasil. Logicamente, nós temos desafios tributários, mas eles são básicos e importantes a todas as empresas que trabalham com importação. No estado, nós, apesar da perda do Fundap, nos seus termos mais importantes, nós temos o Compete, o Invest. Tem outros incentivos fiscais também importantes, é isso? Exato, são incentivos fiscais muito importantes que as empresas acabam se aproveitando, mas mais do que isso, nós temos uma preocupação muito grande com o aspecto contratual. Diante de uma pandemia, nós tivemos quebra de cadeia produtiva, dificuldade de cumprimento dos contratos e foi muito importante a gente trabalhar com contratos bem desenhados, alinhados, definidos, para que houvesse o cumprimento de todas as responsabilidades e a inadimplência, por exemplo, ou seja... Tem que marcar em cima dos fornecedores ali para ninguém faltar, ninguém atrasar uma entrega, até porque um container desse aqui de vinho custa 10, 15 milhões de reais. Né? Exato, a responsabilidade ela é muito grande, então a gente não pode deixar que isso interfira na própria operação da sociedade. Pedro, o vinho no Brasil paga mais de 80% de imposto. Como que o negócio sobrevive pagando tanto tributo para o governo? Ricardo, alguns pontos são extremamente importantes. Nós temos, logicamente, uma operação bastante enxuta,
bastante eficiente e, logicamente, nós trabalhamos com benefícios fiscais. O Estado do Espírito Santo, ele é muito avançado com relação aos benefícios que ele implementa, que o Estado permite. O empresário também concorda que existem desafios. A gente veio de um momento agora, né, pós-pandemia, onde começaram a faltar containers, começaram a faltar espaço em navios e também começou a faltar garrafa. Isso ainda dificulta mais a logística. Apesar das adversidades, Bosco acredita que o Espírito Santo está se consolidando como um hub logístico do país. A gente sempre defende o Espírito Santo como sendo um bom lugar, ainda um bom lugar para se fazer a importação. E a proximidade, né? Num raio de 1.000 quilômetros, você atinge São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.